Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e hoje eu quero comentar alguns casos e notícias de que têm circulado sobre o PCC. Se você anda informado, você vem percebendo que nos últimos tempos tem bombado muito notícia de alguns escândalos, alguns casos que têm envolvido o PCC, o primeiro comando da capital, que é uma das maiores, se não a maior facção criminosa aqui localizada no estado de São Paulo. E explicando um pouco a história dela, ela surgiu em Taubaté, no interior aqui de São Paulo, em 1993, logo após um incidente que você talvez conheça, que aconteceu em 1992, chamado o caso do Carandiru, né, que foi basicamente um massacre policial em uma das maiores penitenciárias aqui de São Paulo. E basicamente ela surgiu com o intuito de proteger as pessoas, os criminosos da violência policial, garantindo os direitos, né? E com o tempo ela foi crescendo de tamanho, crescendo como organização, até tomar um tamanho exponencial hoje em dia, né? E estava até comentando com meu pai que nós estávamos achando muito estranho que desde os últimos tempos tem bombado tanto essas notícias, né, no PCC em escândalos cada vez maiores. E se isso não pode ser algum tipo de estratégia, seja das mídias, talvez do governo, que seja. E é isso exatamente que eu quero comentar hoje, tá? Então, um dos casos que você talvez lembra é exatamente os escândalos dos ônibus, das empresas de ônibus que podiam ser comandadas pelo PCC. Até mesmo aqueles casos de que estavam tacando pedras no ônibus, que poderia ter envolvimento também da facção, né? Então, se você ir pesquisando, você vai ver que as notícias foram cada vez mais aumentando de tamanho. Então, por exemplo, no caso do Gritzbach, que foi se eu não me engano, foi um membro da facção que foi assassinado à luz do dia no aeroporto de Guarulhos, e foi descobrindo-se que vários policiais, vários agentes estatais estavam envolvidos também com a facção, né, aqui. Então, mais de 18 policiais militares estavam envolvidos na morte do empresário e delator do PCC, Vinícius Gritzbach. E isso não é de algo a se impressionar. Se você ir vendo, você vai dizendo que cada vez mais comum. E um dos problemas maiores, pelo menos do aparato estatal brasileiro, eles se recusam basicamente a classificar essas facções como terroristas. Porque se você classificar elas como terroristas, você pode tomar medidas mais severas, mais punitivas para as facções. E por que eles não considerariam como terroristas? Aí fica a pergunta, né? Talvez tenha algum esquema, algum envolvimento do Estado com as facções. Não sei dizer. Juro que não sei. Mas fica para você questionar também, porque parece muito favorável, né? Uma coincidência muito grande, né? Justamente os Estados Unidos estavam pressionando o governo brasileiro para começar a classificar essas facções como terroristas, né? E ainda assim eles se recusam a classificar essas facções como terroristas, né? Voltando, vendo mais algumas notícias, mesma coisa, caso dos ônibus, das empresas de ônibus de São Paulo, Transwolf, era comandada pelo PCC, teve algumas outras também, receberam mais de 5,3 bilhões da prefeitura desde 2015, o ano da assinatura dos primeiros contratos de concessão com a SP Trans, tá? Então, eu acredito que seja só uma coincidência, tá? E um dos maiores problemas também, pelo menos não só de São Paulo, mas do Brasil todo, muitas pessoas, muita gente, aqui diz 23 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas por milícias ou facções do tráfico. O que isso significa? Digamos que você mora num bairro que seja controlado pelo narcotráfico, né, por essas facções criminosas. Todo tipo de serviço que você vai precisar, seja água, gás, luz, energia, internet, você paga para facção, você não paga para empresas privadas como que oferecem serviços. Você paga para a facção e você recebe um serviço
de uma empresa que também é controlada por uma facção. E nesse caso você não tem escolha, você não tem como escolher o que você vai querer, qual o tipo de serviço que você quer escolher, tá? Então isso é muito complicado, não tem fuga disso. O único jeito é você se mudar para um lugar que não é controlado por facção. Mas as pessoas que moram nesses lugares que são controlados, elas moram justamente por não ter dinheiro para viver em lugares melhores. E elas precisam se sujeitar a essa situação, né? Então, mais de 23 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas por facções do tráfico ou por milicianos, né? E aqui tem alguns relatos, né, de algumas pessoas, exatamente como eu falei aqui. No redemoinho da dominação territorial, mais de 3 milhões de pessoas pagam taxas para grupos armados para garantir a própria segurança e para ter acesso a serviços como gás, luz e água, exatamente como eu falei. E outro ponto também que eu tinha lido nessa reportagem é que se alguma pessoa não pagou essas contas, essas taxas pelos serviços, eles não só cortam exatamente aqui. Quando um dos moradores do condomínio não efetua o pagamento e fica devendo, eles cortam o fornecimento de água, não só da pessoa que está inadimplente, como das pessoas também que efetuaram o pagamento. Até para você denunciar é complicado, contra o morador. E isso é justamente como acontecia na Alemanha nazista. Eles não puniam a pessoa que pagava, que tinha feito crime naquela hora. Elas puniam outras pessoas. E por que isso acontece? Para criar a sensação de raiva, de ódio, de inveja das outras pessoas naquela pessoa que pagou. Então o culpado começa a não ser mais a facção criminosa, mas as pessoas que não respondem a ela como elas deveriam, como uma facção criminosa quer que elas respondam. E então isso muda o ponto focal que deveria ser na facção para as próprias pessoas, aquelas que são contra e tentam se rebelar, né? A estratégia um tanto inteligente, né? E que também foi usada muito no passado, como eu até falei para você, na Alemanha nazista. Eles usavam essa mesma estratégia. E aqui você vai vendo outras notícias também, denúncias, ministros, PF, Receita detalha um esquema bilionário do PCC. Aqui eu não vou entrar muito no detalhe. PCC é mapeado em 28 países, se infiltra em presídios no exterior para recrutar novos membros, expande tráfico de drogas e armas. PF vai investigar vazamento de dados. Inclusive falei sobre vazamento de dados no último vídeo, se você não viu, vê lá, que eu falei um pouco mais sobre a Lei Felca, o que ela é e quais os problemas dela. PCC tem mais de 2 mil integrantes espalhados pelo mundo. E essa que eu queria chegar exatamente. PCC controla ao menos 40 fundos de investimento com patrimônio de mais de 30 bilhões de receita federal. Isso são fundos de investimento localizados na Faria Lima, o maior complexo de investimentos em São Paulo, talvez no Brasil, tá? Então, basicamente, eles serviam para guardar os fundos, o patrimônio da facção, meio que para lavar esse dinheiro, para ocultar esse dinheiro do Estado, né? Para que conseguisse misturar. Então aqui tem mais detalhes, se você precisar você vai conseguir ler. Mas basicamente era isso, eles usavam esses fundos de investimento, que na teoria são legais, para justamente se esconderem. E onde que eu quero chegar com isso? Você achar que essas facções elas não têm a inteligência, a capacidade necessária para se infiltrar em instituições formais e privadas tão grandes como as da Faria Lima, você está muito enganado. É até difícil achar que esses tipos de facções não têm ligações com o governo. Não estou querendo dizer nada, mas fica ao seu critério fazer só reflexão sobre isso, né? Mas se você achar que eles não têm essa capacidade, você está muito enganado. Porque cada vez mais tem surgido esses escândalos que talvez sejam propositais, talvez não, de que eles controlam fundos bilionários com instituições grandíssimas como essa da Faria Lima, e o que traz muitas dúvidas, né? E daí o ponto que eu quero chegar é, com o surgimento desses escândalos, dessas notícias, para mim fica muito claro que isso pode ser uma estratégia própria do governo para tentar deter isso para ganhar popularidade de volta. E, inclusive quero mostrar isso para você. Você tem visto cada vez mais. Inclusive, você deve ter notado, eu estou pegando muita notícia do G1.
que é um portal de notícias com um viés altamente esquerdista, tá? Para você ver. Então, acho um tanto esquisito. Com popularidade baixa, Lula fará evento de volta por cima para divulgar ações do governo. Várias pesquisas revelam que a popularidade do governo atual está em baixa, não só do Lula, mas de outros membros que fazem falas assim um tanto absurdas, não só do Lula, mas também do Haddad, ainda mais que essas pesquisas podem ser verídicas ou não, queda de popularidade de Lula no Nordeste, o que dizem as últimas pesquisas sobre a popularidade de Lula após tarifaço de Trump. Então você está vendo que a popularidade do governo atual está cada vez mais baixa. E como que eu posso reverter esse cenário, né? Reverter essa popularidade para que eu tenha mais intenções de votos, tenha mais popularidade? E você pensar que você pode fazer todo um plano estratégico em ano pré-eleitoral de exatamente você deter as facções criminosas, começar a deter elas, fazer ações que resgatam bilhões em patrimônio, que na verdade conseguem prender suspeitos dessas facções. Então é uma estratégia muito inteligente de você recuperar a popularidade. Pode ser verdade? Não necessariamente. Pode não ser. Pode ser só que eu esteja louco aqui e talvez nada disso faça sentido. A gente só vai descobrir talvez no futuro. E olhe lá, né? Mas eu convido você também para fazer uma reflexão se isso não faz sentido para você. Porque para mim o cenário está muito claro. Você consegue ver que tudo isso parece que tem sido uma estratégia muito bem feita. Talvez não só para ganhar a popularidade do governo de volta para as eleições no ano que vem, né? As eleições presidenciais, como também para desviar a atenção de algo maior. O que? Não sei te dizer. Justamente por isso que é escondido de nós das grandes mídias, né? Então, é um cenário, uma estratégia que coincide muito com um cenário atual. Você querer censurar, barrar, aumentar a barreira burocrática nas redes sociais e, ao mesmo tempo, que todas essas notícias dependentes dos veículos sociais maiores que tem atualmente, né? Como é o portal do G1 que eu mostrei tantas notícias. Então parece que coincide muito, por incrível que pareça, e eu não sei porquê. Mas enfim, a intenção do vídeo era só essa, mostrar que todo esse cenário tem sido muito condizente e talvez não possa ter nada a ver, mas na minha visão é uma estratégia muito bem elaborada, talvez para ganho de votos, para voltar com a popularidade do governo atual, que está muito em baixa, cada vez mais em baixa, e com um aumento de desconfiança muito grande nos últimos tempos, principalmente com as ações do STF, contra a Lei Magnitsky, enfim, outros casos que também posso comentar aqui em outros vídeos no canal. Mas basicamente a intenção do vídeo era essa. Se faz sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu like, espero que tenha ficado claro. Se gostou, como eu falei, deixa o like, e qualquer sugestão de vídeo ou comentário é muito bem-vindo aqui embaixo, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.